Sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o canal Vet Descomplica, meu nome é Vinícius e o assunto que eu tenho para trazer hoje para vocês é reconhecimento materno. E aí, como é que a mãe sabe que tem um filhote vindo para não expulsar e terminar o ciclo estral e entrar naquele processo de expulsão e limpeza do endométrio? Como é que ela vai fazer para preservar aquele ambiente do útero para manter o filhote saudável até que ele venha estar pronto para nascer? Se você tem curiosidade a respeito desse assunto, fica aqui até o final. E vou explicar tudo isso agora depois da vinheta. Vamos lá, interessante saber a respeito do vídeo de hoje. Como é que a mãe sabe que está gestante? Tá? Por que não há contrações durante a gestação? Uma vez que durante a gestação a ocitocina está lá, o que acontece? A mãe não deixa de produzir ocitocina durante a vida dela, que ela está gestante. Por que não há contrações durante a gestação? Quando a mãe sabe que o filhote está pronto para nascer, que tipo de sinalização é essa? Ela simplesmente chega, cansei, 9 meses já, tá bom, vai. Não. E o que acontece se a mãe não der a luz no tempo certo? Isso tudo a gente vai conversar hoje. Vamos lá. Dentro do assunto de hoje, o foco vai ser reconhecimento materno em si, tá? Se você tem interesse por reprodução, a gente tem um vídeo completo do canal, vou deixar o link lá em cima no card para você. Ciclo estral, parto e lactação, pessoal, vai ficar para outro dia. Hoje é reconhecimento materno. Tanto o reconhecimento quanto a sinalização, sobre como é que todo esse processo funciona, tá? Vamos entender parte do corpo lúteo, cadê a ocitocina nesse ponto, tá? O trofobasto, qual é a influência dele na fixação lá do embrião. Além disso, não houve fecundação, tá? O que a gente vai conversar aqui agora, esse momento específico, não houve fecundação ainda. Isso tudo é a preparação da fêmea ainda para receber a monta e da monta a gente estudar aí se vai haver uma fecundação ou não em cada um dos casos, o que acontece. Vamos lá, antes e depois do reconhecimento. Voltemos bem antes do reconhecimento materno para entender como é que ele vai acontecer. Lembrando, nesse momento não houve fecundação ainda. A gente vai falar da seleção e da atresia folicular, tá? Os folículos da fêmea, eles estão aqui e eles vão começar a se desenvolver, tá? Por influência hormonal, daqueles hormônios que a gente viu lá na fisiologia da reprodução, eles vão começar a serem estimulados e vão amadurecendo, até que eles apresentem essa cavidade antral, que é esse lúmen, esse espaço que você está vendo aqui. E o que vai acontecer a partir daí? A gente vai ter uma seleção de alguns folículos. Pessoal, não é somente um que ele se desenvolve e todo mês a fêmea vai ter ele disponível ali, maduro, para fecundação. É uma cadeia de folículos, tá? A fêmea precisa que sejam vários deles estimulados para que exista um com características perfeitas para que receba realmente o espermatozoide e exista a fecundação. Daí sim é que vai vir um novo filhote com grande chance de vir saudável, tá? Depois dessa cavidade antral, significa que ele já está maduro bastante para ser apresentado e ser disponibilizado ali no útero. Através de um pico de LH, a gente vai ter a ovulação acontecendo. Nessa ovulação, você tem a apresentação daquele ócito que foi amadurecido. Quando ele estiver excepcionalmente ali desenvolvido e pronto, dentre toda aquela cadeia que foi estimulada, você vai ter a liberação de apenas um óvulo. Normalmente, tá? Porque a gente pode ter aí o caso de gêmeos, tem bivitelina, enfim, acontece também nos filhotes. E no caso dos ruminantes, o normal da vaca é ela ter apenas um filhote, mas pode acontecer dela ter mais, ter 2. E aí vem outro problema que a gente vê na fisiopatologia da reprodução lá na faculdade. Então, se você tiver 2 machos e 2 fêmeas, é tranquilo. O problema é que quando você tem um macho e uma fêmea na mesma gestação desse ruminante, da vaca, vai acontecer um fator chamado frimartinismo. E aí vai ter um problema do desenvolvimento de um dos dois. Aí vocês me dizem, se vocês tiverem interesse e quiserem que eu fale sobre frimartinismo especificamente, deixa aqui nos comentários, tá? Aí eu faço um outro vídeo só para explicar isso para vocês. Mas o foco hoje é reconhecimento, como eu tinha falado. Com a ovulação, a gente vai ter a fêmea pronta para ter esse filhote. E aí a gente entra nesse ponto de falar um pouquinho sobre a atresia e a seleção folicular, tá? Esse gráfico, pessoal, tá no trabalho aqui dessa nossa colega Ana Paula Martini, tá? Eu vou deixar o link do trabalho dela aqui na descrição do vídeo. Aqui a gente vai ter os hormônios
tá? As variações, o vermelho aqui é o FSH, o LH aqui de verde, aqui o pico de LH que eu tinha comentado para vocês, aqui é a ovulação em si, tá? Baseado nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, qual vocês acham? 1 ou 2 é que sofreu a atresia e 1 ou 2 é que sofreu a seleção, tá? Gente, atresia, para quem não sabe, é o descarte de alguns dos folículos que não estão sendo estimulados. Lembra que eu falei que vários deles são estimulados ao mesmo tempo? Pois é. Aqui nessa estimulação, alguns já vão sofrendo atresia. E você tem ali perto alguns que chegam realmente a um tamanho decente. O problema é, aqui ainda não é o local, o momento certo. O momento certo é aqui, no pico de LH. Então, esse daqui é o que a gente vai ter primeiro que sofreu atresia e a seleção é feita aqui para esse segundo. E nessa seleção você tem aqui o óvulo sendo liberado, tá? O óvulo maduro. Hormônios da reprodução. Quais são os hormônios que realmente são importantes a gente conhecer? Que já tem lá naquele vídeo de fisiologia da reprodução. LH, FSH, progesterona, estradiol e prostaglandina, tá? Além disso, é importante lembrar que existe uma glândula temporária que vai indicar para a mãe que ela está ali disponível, que ela está pronta para manter a gestação, e é o corpo lúteo. Qual a importância do corpo lúteo? É ele quem vai produzir a progesterona, que, como a gente já tinha conversado, progestacional. É ele quem vai manter ali a fêmea pronta para segurar o filhote durante toda a gestação. Para quem não conhece, está aqui um corpo lúteo para vocês, tá? Aqui é o ovário. E partindo do princípio de que os hormônios ali em cima fizeram o seu papel, prepararam o organismo da fêmea, corpo lúteo apareceu, nós temos uma fêmea pronta para segurar uma gestação. Aí nós temos dois fatos que vão acontecer nesse momento, tá? Primeiro, houve fecundação ou não houve fecundação? Porque o corpo da fêmea se prepara todo mês, basicamente. No caso das vacas, que a gente está pegando aqui bem mais especificamente, a cada 21 dias. Houve a monta? Ok. Mesmo com a monta, não é garantido que exista a fecundação. Houve fecundação, a gente parte para o reconhecimento. Quando não houve, é o que eu vou conversar com vocês agora. Sem a fecundação, o que vai acontecer no corpo da fêmea, tá? Não vai haver uma sinalização de que existe um filhote ali. Sem essa sinalização, o corpo lúteo, que era o responsável por manter o corpo da fêmea pronto para a gestação, ele vai sofrer uma lise, ele vai sofrer uma quebra, ele vai se romper naturalmente, porque não houve função ali para ele. Partindo desse princípio, a gente vai ter toda a descamação do endométrio, ele vai reduzir de volume novamente, porque ele estava mais inchado, ele estava mais edemaciado com a preparação toda que estava acontecendo, e aí vai ter sangue, a gente vai entrar numa parte de regulação hormonal, e aí o corpo dela vai passar por um período de descanso até que ele se prepare novamente para um novo ciclo estral. Na não fecundação, etapa por etapa, a gente vai ver aqui, o estradiol, tá, vai aumentar, e isso vai fazer com que existam receptores de ocitocina, que é esse carinha bem aqui, receptores de ocitocina no útero, tá? É ele que vai fazer, através das contrações, a liberação daquela parede que não vai ser mais utilizada para que exista a descamação, e é daí onde vem o sangue. A neurohipófise vai aumentar a produção de ocitocina para agir nos receptores de ocitocina do útero, e aí sim você tem aquelas contrações. Contrações essas que não existiriam, eu ainda vou explicar por quê quando se tem um filhote, tá? Fosfolipase C, ela vai aumentar o influxo de cálcio. Se você está fraco na parte de fisiologia muscular, também tem vídeo aqui no canal. Cálcio e ocitocina são extremamente necessários para a contração, tá? Além disso tudo, a parte principal aqui, quando não há fecundação, é a produção do ácido araquidônico através da fosfolipase A. Ele é quem vai fazer a produção desse código gigante aqui, que vocês vão identificar como prostaglandina endoperoxidase, e é ela quem vai dar origem à prostaglandina F2-alfa. Que com certeza, se vocês assistiram a aula recente de fisiologia, vocês vão ver que essa é a responsável pela luteólise. É ela quem vai fazer com que se quebre o corpo lúteo e assim encerre toda aquela preparação que até agora estava acontecendo no corpo da mãe. Sangramento, renovação celular, estabilização hormonal, até que tudo comece novamente. No caso da vaca, daqui 21 dias, tá? Mas aí, se houver a fecundação, o que vai acontecer? Havendo fecundação, a gente vai precisar do reconhecimento. Se houve fecundação, se você tem um filhote ali que está começando a se desenvolver, é necessário o reconhecimento materno. Mas como é que isso acontece?
O corpo lúteo, ele não vai sofrer a quebra, ele vai ficar ali. Detalhe, a presença do corpo lúteo, quanto tempo ele vai ficar, vai depender da espécie que a gente está trabalhando. Hoje, como o foco é ruminante, a gente vai falar só deles. Por que a gente vai falar dos ruminantes? E por que tem tanto material a respeito de ruminantes, tá? Minhas teorias. Primeiro, é o que se tem realmente mais produzido aí no mundo científico. E não só por isso, tá? No caso do Brasil, eu creio que seja porque o Brasil ele é um grande produtor, tá? De ruminantes, um grande produtor de carne, de leite, e através disso a gente estudou mais a respeito disso. Os pets eles estão tendo uma alta muito grande agora, presença realmente como família, viver mesmo dentro de casa, dorme na cama do tutor, então estão começando esses estudos mais específicos agora dessas outras espécies, mas para ruminante é o que a gente tem mais de informação na veterinária e é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Além disso, presença grande do interferon tal, tá? O interferon tal para ruminantes, ele é quem vai fazer toda a diferença. É ele quem faz a sinalização. O filhote, o reconhecimento acontece porque o filhote começa a produzir esse cara, a interferon tal. Interferon aqui porque está em outro idioma, tá? Mas vamos lá, interferon tal, até o N. Essa substância é quem vai sinalizar para o organismo da mãe que ele está ali. Como é que acontece essa sinalização, esse reconhecimento? Primeiro de tudo, o interferon tal vai bloquear a presença de receptores de estrógeno, certo? Além deles, receptores de ocitocina. A mãe não vai poder contrair. Se ela contrair, ela vai acabar expulsando o filhote, ela vai abortar. E não é isso que a gente quer, tá? Então é necessário que exista essa quebra aqui. E muito necessário vai ser a presença de receptores de progesterona. Por quê? Progesterona é quem vai fazer a preparação da gestação. Então você vai ter o corpo lúteo que ele vai permanecer e ele permanecendo ele precisa de um suporte. Receptores de progesterona vão continuar ali, vão aumentar de quantidade e vão ser muito mais bem trabalhados com a progesterona que está sendo produzida pelo corpo lúteo. Além disso, e foco nessa parte, se houvessem receptores de ocitocina durante a gestação, a mãe ela iria contrair. Ela iria contrair principalmente o útero, que lá é onde tem realmente bastante quantidade de receptores de ocitocina. Na presença deles, o que aconteceria era um aborto. Tá? Se você não tem receptor, aquela função da ocitocina, que basicamente seria da contração, tem outras funções, tá? Mas aqui falando em si sobre a gestação em si, é uma função importante dele, aconteceria isso, de você não conseguir expulsar o filhote e assim o filhote se mantém até que ele esteja maduro o suficiente e existe o momento do parto. Vamos lá. O que acontece quando existe a fecundação? A gente vai ter a produção de um zigoto. O zigoto ele vai começar como uma única célula e vai dividir para 2, 4, 8, 16. A partir de 16 a gente para de contar porque até o cientista tem noção de limite. A gente vai começar a chamar de mórula, uma mórula compacta, e vai chegar à condição de blastocisto. Na condição de blastocisto existem algumas etapas e a última dela é a fase de eclosão. E essa é uma fase importante que eu queria trazer aqui para vocês, porque é nesse momento que você vai ter a fixação, no caso de ruminantes, no endométrio. Tá? Você vai ter a fixação daquele zigoto que está ali se multiplicando cada vez mais na parede do útero da fêmea. Aqui também a gente vai ter o início da produção da placenta, que vai dar aquela proteção para os filhotes. Mas isso daí vai ser um assunto para outro vídeo. Estou separando um vídeo, já fiz os desenhos e está tudo sendo preparado para ser apresentado para vocês. Um vídeo só sobre a explicação de placenta e as interações dela com o filhote. Além disso, produção mais intensa de interferon tal para manter o filhote ali e assim, mantendo o corpo lúteo, mantendo a produção de interferon, o filhote está avisando para a mãe: mamãe, tô aqui, não me expulsa, tá? Aqui o vídeo dos filhotinhos e através desse processo todo que a gente viu, que essas criaturinhas vão vir para o mundo. Importante também comentar, fecundação. Quando existe a fecundação, existem alguns fatores muito importantes para a gente manter esse contexto que a gente vem conversando até agora. Primeiro de tudo é o tempo. É necessário um tempo adequado para isso acontecer. Se você tiver algo fora do tempo, você pode gerar algumas situações indesejadas. Por exemplo, mesmo que a mãe tenha essa fecundação no final já do ciclo, pode ter sido sinalizada a luteólise. Pode ser que o filhote, mesmo lá como zigoto, ele comece a mandar o interferon tal, mas ele não consiga produzir o suficiente para sinalizar a tempo da mãe manter o corpo lúteo.
Sem o corpo luto, não tem como ter gestação. Por mais que exista um filhote ali, começando a vida dele, ele não vai conseguir sinalizar que está ali. E isso é um processo natural, é importante que se entenda, e o filhote vai ser expulso. Claro, não vai chegar ao ponto de sair o feto da mãe, mas aquela célula ainda muito pequena começou a se desenvolver agora, ela vai ser reabsorvida e o organismo da mãe vai se preparar novamente para tentar no mês seguinte. Além disso, tem que ter a ausência de patologias. Se houver algum tipo de doença relacionada à reprodução, muito dificilmente vai acontecer uma gestação tranquila daquele animal, tá? Primeiro, a produção tem que ser suficiente de interferon. E quando chega a hora de nascer, o que é que acontece? A dica que eu dou para vocês é que tem a ver com o estresse. Tá? Falando um pouquinho da hora do parto, não é o foco do vídeo, mas eu quis trazer para vocês que eu sei que vocês estão curiosos. Vamos pelo menos terminar a parte da gestação, né? Quando vai chegando a hora do parto, o que é que vocês acham? Como é que a mãe vai saber que está na hora realmente de colocar o filhote para vir para o mundo, que ele está pronto, que ele através do cortisol. Cortisol, o hormônio do estresse, é que vai fazer com que ele venha realmente ao mundo, tá? A mãe vai ficar estressada, Vinícius? Não, não é o estresse da mãe, é o estresse do filhote. E esse é o grande ponto. É o cortisol fetal que vai fazer com que a fêmea tenha o parto, que ela faça realmente a expulsão do filhote, que ele venha a nascer. Quais são os fatores que fazem o filhote ter esse tipo de estresse? A falta de nutrientes, tá? Vai chegar um ponto que ele já vai estar num tamanho grande, que ele vai competir com o organismo da mãe para a quantidade de nutrientes que ela está conseguindo ingerir. E aí é importante lembrar que quanto mais o filhote cresce, menos espaço tem para o estômago da mãe. Então ela vai começar a comer em menores quantidades, mas mais vezes, porque o estômago dela está com pouco espaço. E ela precisa suprir isso. E é importante lembrar também que no final, o último terço da gestação é um dos mais importantes, porque é onde acontece grande perda de peso do animal, porque você tem um filhote que está com a demanda maior de nutrientes e, além disso, você precisa que a mãe esteja preparada para a lactação, tá? Então, ela tem que estar com a condição... Ela tem que estar com a condição nutricional ideal para poder manter o filhote desenvolvendo, manter a produção de leite e manter nutriente para ela. Então, quando vai chegando perto da hora de nascer, vai acabando o nutriente. O filhote vai ficando com fome mais frequentemente e isso gera um estresse. Além disso, falta de espaço. Pessoal, a gente está falando aqui de ruminantes, mas se você pensar em outras espécies, como por exemplo um suíno, que você vai ter ali 6, 8 filhotes de uma vez, eles vão crescendo juntos, daqui a pouco eles estão competindo por espaço. Então não só a falta de nutriente que ele tem que dividir com todos os irmãos, ele vai ficar estressado porque vai ficando apertado ali dentro. É um outro fator. Além disso, fatores ambientais. Pode chegar uma época de seca, pode chegar uma época com temperaturas mais altas e isso pode fazer com que ali dentro ele fique superaquecido ou algum outro fator externo, como um susto da mãe, a presença de um caçador, ela teve que fugir, enfim. São fatores externos que podem desencadear esse estresse do feto e que existe essa liberação e inicia o parto, tá bom? Lembrando sempre que é o filhote quem escolhe o momento de nascer. Aqui um filhotinho para vocês, filhote de ruminante, tá? E sabe como é que tu identificou? Porque tu já tem experiência? Não, cara, porque o tipo de placenta é diferente. E aí é a importância da gente conhecer também os tipos de placentas. E nessa placenta aqui é a placenta de ruminantes e vai ter um vídeo específico para explicar isso para vocês, é só esperar. Aqui a mamãe, na hora do parto, nascendo, tá? Na sombra, importante, qualidade de vida nesse momento para o animal é importante. E aqui já a mamãezinha holandesa com seus filhotes, tá? Caso que aconteceram os dois de nascerem, tá? As fotos são da internet. Pessoal, é isso, tá? Queria agradecer muito a vocês, quem esperou pacientemente, quem estava realmente aguardando esse vídeo já há muito tempo. Fico muito satisfeito. Agradeço demais a professora Bárbara por ter me ensinado isso na época. Estou com um caderninho aqui cheio de anotações da época que eu estudava com ela. E espero que isso aí ajude a turma, tá? Principalmente a turma de ginecologia e obstetrícia, que precisa entender isso daqui em detalhes. Eu sei que é complicado, mas, pessoal, estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Agradeço demais a todos vocês, em especial a nossa querida Bárbara, e espero que vocês tenham gostado. Até mais!